Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Contos Sobrenaturais. Aqui trazemos histórias e relatos assustadores. Hoje vamos trazer uma história aterrorizante, de uma pessoa que fez um cruzeiro onde todos os tripulantes estavam mortos. Essa história será dividida em 7 partes, então pegue a pipoca e refrigerante da ET, e aproveite. Se eu tivesse seguido meus instintos, nunca teria embarcado naquele navio condenado. Quando o Azur Sea Star deixou o porto, seus passageiros estavam todos vivos, cada um com smartphones, relógios e tablets, bem como as próprias comunicações do navio de cruzeiro, mas nenhuma mensagem foi enviada antes de desaparecer. Nenhuma chamada de socorro. O destino de mais de 1000 passageiros e tripulantes permanece desconhecido, com apenas um punhado recuperado de um bote salva-vidas, dias após o desaparecimento do próprio Sea Star. Mas a única declaração da guarda costeira sobre a recuperação do bote salva-vidas foi que os passageiros não sobreviveram. Circularam rumores sobre uma garrafa térmica cheia de globos oculares e um passageiro cuja boca estava cheia de dedos decepados, mas esses detalhes foram denunciados como mentiras, sensacionalistas e capitalizando uma tragédia. A causa oficial do desaparecimento do Sea Star é uma onda traiçoeira. Sem sobreviventes. Sem testemunhas. Bem, uma testemunha. Mas talvez eu não devesse contar. Melhor para o mundo se aquele navio ficar perdido para sempre. As famílias dos desaparecidos, porém, merecem a verdade, e é por isso que estou postando. Mas primeiro, um aviso. Os fragmentos horríveis que contei acima mal arranham a superfície do horror que estou prestes a compartilhar, alguns dos quais participei. Acordo gritando todas as noites. Eu durmo com as luzes acesas. Nunca entro em corredores escuros ou escadas. E eu nunca aperto as mãos. Apesar de sempre ter tido algumas manias, o aperto de mão é um hábito antigo, a maioria delas são novas, consequência do meu tempo a bordo daquele navio de cruzeiro condenado. Não pretendo ocultar nenhum detalhe, mas sim fazer um relato completo, inclusive do meu próprio envolvimento, portanto, esteja avisado. E entenda que minha história é de horror inimaginável. Para explicar o que realmente aconteceu a bordo do Sea Star, preciso primeiro contar um pouco sobre mim. Desculpe, eu sei que sou como um pedaço de papel de parede decorativo, apenas meio que lá. Mas eu vejo coisas. Tudo começou quando eu era muito jovem, prometo que isso é relevante. Eu não queria nadar na piscina comunitária com meu irmão porque a água estava turva, escondendo uma figura sombria no fundo do poço. Lembro-me claramente de estar à beira da piscina, chorando inconsolavelmente enquanto meu pai insistia em vá em frente, pule. Meu irmão deu o exemplo, mergulhando no fundo da água nebulosa. Quando ele apareceu, $1 de prata brilhou em seus dedos, que ele jogou de volta na piscina antes que eu pudesse agarrá-lo. Opa! Acho que você tem que mergulhar para isso. Ele riu, o sol brilhando em seus ombros queimados de sol. Vamos lá, há alojamentos aqui também. Mergulhar em busca de moedas era um jogo que jogávamos com frequência, então mergulhei atrás dele, abrindo o caminho chutando com os olhos bem fechados. Quando minhas mãos roçaram o fundo de cimento áspero, eu o apalpei. Cabelo sedoso emaranhado em meus dedos como algas marinhas. Forcei meus olhos a se abrirem contra o ardor do cloro, e gritei. Olhos largos e vazios me encaravam de um rosto inchado. Quando subi à superfície, lamentando sobre uma mulher morta na água, outros nadadores olharam perplexos. Meu irmão mais velho tentou me consolar e jurou que não havia nada além de moedas. Ele estava correto. Só uma semana depois uma mulher se afogaria naquela piscina e afundaria no fundo da água nebulosa enquanto os nadadores involuntariamente davam voltas acima dela. A próxima vez que vi foi quando fiz birra na poltrona da minha avó. Cheirava tão mal que segurei meu nariz e exclamei, Eve! Meus pais me repreenderam por minha grosseria. Vovó ocasionalmente lutava contra a incontinência, então o mau cheiro de sua cadeira era, eles presumiam, resultado de um acidente.
Eles pensaram que eu estava exagerando para zombar dela, mas no verão sufocante, o cheiro era realmente insuportável, como carne podre, diarreia e perfume barato, tudo misturado. Tive um ataque tão grande que saímos, embora a vovó insistisse em me abraçar, apesar de eu ser uma pirralha horrível. Sua pele era enrugada, fina como papel e macia como seda, mas apesar do calor desconfortável de seu apartamento, seu abraço era gelado. Menos de uma semana depois, veio a ligação. Minha avó havia sido encontrada após denúncia de um vizinho sobre o cheiro. Ela morreu em sua cadeira. Mas quando a visão realmente clicou foi na minha adolescência, 2 incidentes separados. A primeira foi depois que um colega de classe do meu irmão parou em um carro que fedia carne queimada, o interior carbonizado e preto. Ele saiu do carro parecendo não notar que atrás dele, outra versão dele permanecia presa no banco da frente, irreconhecível através do carvão além do brilho de uma corrente de ouro derretida em seu pescoço. Comecei a chorar histérica e gritei para meu irmão não deixá-lo dirigir. O colega riu e me chamou de esquisita. Ele caiu no final daquela semana. O segundo incidente começou em uma função escolar, onde meu irmão me acompanhava. Um homem parou na zona de descarga escolar. Ele era um dos professores mais populares, famoso por suas festas anuais de pizza. No carro com ele estavam 2 crianças. Não consigo me lembrar de seus nomes, só que o menor estava rindo e agarrado a um T-Rex de brinquedo quando saltou. Meu irmão e eu fomos solicitados a ajudar a carregar os suprimentos da festa e as bebidas do carro do professor. Mas no momento em que abri a porta do passageiro para pegar uma caixa, o fedor da água fétida do lago fez meu estômago revirar. Cambaleei para trás, levando a mão ao nariz e à boca. Ei! Tudo está certo? Perguntou a professora. Meu irmão, sem dúvida lembrando-se do que aconteceu com seu colega semanas antes, chamou-me de lado. Frio. E eu gritei para ele. É escuro. O cheiro. Como a podridão no fundo de um lago. Enquanto eu torcia as mãos e fungava, meu irmão observava as 2 crianças seguirem a professora até a escola. Ele balançou meu ombro e disse, ei, vamos salvá-los. Como? Ninguém nunca acredita em mim. Eu acredito em você, Esperança. Ele me deu um aperto e olhou nos meus olhos. Esperança é a coisa com penas. Que idiota. Essa frase era de Emily Dickinson, a citação favorita de meu irmão para quando eu estava chateada. Foi brega, mas me encorajou. Alguns minutos depois, estávamos derrapando por estradas do interior no carro do professor. Até hoje não sei como meu irmão conseguiu as chaves. Seu plano era guardar o carro em uma garagem por algumas semanas, tempo suficiente para durar mais que a visão, já que minhas previsões sempre se concretizavam em cerca de 6 dias. Mas não ocorreu a nenhum de nós como estar dentro do carro me afetaria. A umidade e a podridão tomaram conta da minha pele. Frio. Todos os pelos do meu corpo ficaram eretos, flutuando como se estivessem debaixo d'água. Eu não conseguia respirar, engasgando com a água fétida. Baixei minha janela. Gotas de chuva do lado de fora atingiram meu rosto e algo estalou. Uma pergunta repentina e terrível. Quando espiei o interior escuro, não consegui ver que estava dentro do carro. Ei, disse meu irmão, aparentemente atingido pelo mesmo pensamento. Você não está prevendo nossas mortes, está? Não sei se foi o destino que nos fez aquilo enquanto ele falava. Mas também pode ter batido em alguma coisa, porque houve um solavanco. Tudo o que sei é que de repente estávamos voando, saindo da estrada e caindo na direção de um lago, e então mergulhando, e eu agarrei sua mão quando o impacto nos jogou contra o painel. Então a água não estava apenas na minha mente. Foi real. Estava entrando pela janela do carro. Eu lutei, me debatendo. Desafivelado. Tropeçou pela janela entreaberta. Felizmente, eu ainda era pequeno o suficiente para passar, nadando e quebrando a superfície. Corei.
Eu gritei. Corria. Mas eu já sabia que meu irmão não estava subindo, sua mão estava fria quando eu a toquei. Naturalmente, a morte dele parecia minha culpa. Oh, em momentos mais gentis eu me lembro que era criança, e tento me perdoar por deixá-lo sentar ao volante. Mas por um tempo, fui impulsionada pela necessidade feroz de espiar. Procurei desesperadamente salvar pelo menos uma vida. Qualquer vida. Eu via um corpo balançando em uma viga em um canteiro de obras. Pernas penduradas no porta-malas do carro na estrada à minha frente. Uma mala à venda em uma loja de malas, pingando sangue. Toda vez que tentei evitar a morte, apenas para falhar ou pior, causá-la. Cada perda mostrava mais profundamente minha vergonha, meu fracasso, até que finalmente eu desisto. Não tento mais evitar as mortes. Hoje em dia, sinto o cheiro daquele familiar cheiro pútrido doentio e vou embora. Evito o contato humano, principalmente apertos de mão. Eu realmente me tornei um papel de parede. Capaz de ver. Impotente para prevenir. Meu nome, aliás, é Cassandra, mudei porque não podia mais usar meu nome de nascimento. Se a esperança é a coisa com penas, eu era um anjo da morte, arauto da desgraça para meu irmão e outros. Então, em vez disso, eu me chamo como uma sacerdotisa grega condenada a prever o futuro, mas nunca acreditar, incapaz de evitar uma única tragédia. Mas voltemos ao cruzeiro. Os passageiros desaparecidos. Os olhos na garrafa térmica. Oh, esses detalhes horríveis! Lembre-se, uma vez que você sabe, não pode deixar de saber, não importa o quanto você beba, ou fume, ou como você afogue seu desespero. Falando em afogamento, faz um mês que cheguei no Zenta. Comemorei minhas 4 décadas de vida fazendo a única coisa que sempre fiz desde que tinha idade suficiente, em beber meus fracassos. Cada aperto gelado. Cada aviso ignorado. E especialmente nas vezes em que fudi tudo de verdade. Oh, sim. Esses são os que pedem algum esquecimento difícil. Eu estava na minha 2ª ou 7ª bebida no meu bar favorito quando uma voz exclamou: boa noite, amiga. Uma mulher com delineador roxo brilhante e cabelo roxo combinando se aproximou. Era a musicista que costumava tocar lá, Lily Tsuki. Para ser honesta, ela era a principal razão pela qual eu frequentava aquele bar, embora mal tivéssemos falado além de meus elogios ocasionais sobre ela tocar. Ela deslizou para o assento ao lado do meu e brindou com meu copo. O Roy no bar me disse que é o seu 40º. Vejo você aqui uma vez por semana, sempre dando boas gorjetas e bebendo como se estivesse tentando se afogar. Alguém fez algo gentil para mim recentemente, então estou tentando repassá-lo. Ela enfiou a mão no bolso e, para minha surpresa, tirou um vale-presente para um cruzeiro. Não ouvi toda a história dela no bar barulhento, mas aparentemente um de seus admiradores era muito rico, sempre oferecendo presentes que beiravam o inapropriado. Depois de saber que ela tocaria no Azur Star, o referido admirador lhe enviou o cartão para que ela pudesse se mimar no cruzeiro. Ela não se sentiu confortável em aceitar, então ela me deu de presente. Tenho o suficiente para cobrir sua passagem. Não me agradeça, obrigada, eu precisava me livrar disso. Aproveite os seus 40, amiga. Quando ela me entregou o cartão, seus dedos roçaram nos meus. E esquentou. Viva! Murmurei meus agradecimentos, com as bochechas quentes. Por quê? Por que ela me escolheu? Eu sou uma idiota. Ainda assim, eu estava brilhando, e não apenas porque estava embriagada. Por que não? Eu pensei. Por que não me tratar, desta vez? O Azur Star parecia um sonho. Eu iria ver Lily Tsuki tocar no piano batendo como pano de fundo um oceano cintilante. Eu beberia sob as estrelas. Bronzear-se. Pegue minhas pernas do mar. E cada mão estaria quente e cada respiração sentiria o sabor da brisa do verão.
9 decks a 11 incluindo os níveis apenas para tripulação. Mais de 1000 pessoas. Piscina, bares, restaurantes, lounges, cafés, spa, cabaré. O Seastar realmente era o Ritz-Carlton na água. Eu estava absolutamente tonta. É claro que antes do luxo veio a espera, assim como o aeroporto, estacionamento, bagagem, emissão de bilhetes, segurança. Foi quando me aproximei da entrada para a emissão de bilhetes, aproveitando a brisa do verão, que senti traços de um odor azedo, um cheiro de podridão, tão fraco sob o escapamento do carro e o cheiro da água salgada que eu poderia ter perdido, se eu não tivesse tão sintonizada com a morte. No porto, provavelmente era algum animal infeliz embalado em uma caixa de transporte se decompondo. Eu até li histórias de horror de pessoas, traficadas em contêineres selados e asfixiantes. Aquele cheiro fraco fez minhas entranhas coalharem. Então eu estava dentro do terminal com ar-condicionado, lotado de passageiros, inalando nada além do abençoado ar-condicionado. O check-in foi surpreendentemente rápido. Segui as placas de embarque subindo a escada rolante até o nível superior do terminal, passando pelas portas duplas de vidro, saudado à minha direita por imagens impressas de decks de piscinas, bifes e taças de vinho. À minha esquerda, através da enorme parede de vidro, o próprio Seastar apareceu. Meu Deus, ele era enorme! Tantos decks! Tantas varandas! Então eu apertei os olhos um pouco mais perto. O que era aquele pontinho? Uma figura minúscula, pendurada em uma grade? Meu coração caiu até os dedos dos pés. Algo estava terrivelmente errado. A figura, pequena contra a enorme largura do navio, não tinha rosto. Apenas um torso e a maior parte de seus braços. Ele havia sido decapitado e sangue seco respingava na amurada. Meus passos diminuíram. Eu me pressionei contra o vidro, os olhos vagando rapidamente pelo resto do navio. Foi apenas uma incidência de violência, ou talvez eu não estivesse vendo direito. Foi uma façanha. Uma piada prática. Um manequim. Eu precisava me aproximar. Apressei-me ao longo do terminal, juntando-me à fila para a prancha de embarque. O céu tinha ficado roxo, o sol se pondo no horizonte, e na sombra profunda do Seastar, a temperatura caiu. Um calafrio súbito tomou conta de mim enquanto eu caminhava para a prancha de desembarque. Eu cheirei. Senti novamente, mais profundamente. Podridão. O mesmo odor pútrido que senti do lado de fora. Um passageiro à minha frente notou que eu estava agarrando meu nariz e comentou: "E não está acostumada com o cheiro do oceano?" Não respondi, porque agora que estava perto o suficiente para ver o navio com mais clareza, notei vidros rachados e vidraças quebradas nas portas de correr de vidro das cabines. Não. Engoli em seco, caindo de joelhos, e o passageiro gentilmente se inclinou para me ajudar a levantar. Quando sua mão agarrou a minha, estava fria. Eu me afastei tão rápido que realmente desabei sobre os passageiros atrás de nós, uma mãe e sua filha. "Oh!" exclamou a mãe. Minha mão roçou o braço nu da filha. Frio. "Você está bem?" perguntou a filha, uma criança de cerca de 12 anos. Arrastei-me para longe dela, e outra pessoa, um senhor idoso, inclinou-se para me ajudar a levantar, com a mão em meu cotovelo. "Frio?" Perdida, ele perguntou. "Senhorita", mas eu corri, mal ouvindo seus gritos enquanto me lançava de volta para o terminal. Não. Meus olhos lacrimejaram e minha barriga deu um nó e meu coração deu um pulo na garganta e, ó Deus, o navio. O todo. Inteiro. Estava escuro, janelas quebradas. Nenhuma única luz brilhando no interior, e respingos de sangue aqui e ali, visíveis em seus conveses e varandas. Mas o pior de tudo era o cheiro. Eu ainda nem tinha entrado no navio e já sabia, da maneira que só eu sei, que o cheiro não era de um ou dois corpos. Não se eu pudesse detectá-lo na prancha de desembarque.
todo o caminho na entrada do terminal. Para o cheiro de putrefação ter se espalhado até agora, a fonte era algo maciço. Uma pilha colossal de corpos em decomposição como uma manada de elefantes mortos. Aquele navio, ninguém naquele navio conseguiria voltar. Ao entrar no terminal com seu abençoado ar filtrado e as janelas entre mim e o navio, virei-me e olhei para a linha que se estendia atrás de mim. Passageiros rindo, conversando, vestido em seu melhor, flertando, provocando, zumbindo de emoção. Casais velhos e jovens, crianças. Todos neste navio vão morrer. E eu sou a única que sabe. Que história, não é? Bem, a segunda parte já está disponível, aqui no final do vídeo. Não perca a continuação dessa história horripilante. Obrigado por assistir, até a próxima, e tenha bons pesadelos.